Existe mais de um Máscara? O que aconteceu com Stanley Ipkiss? Por que Jim Carrey recusou participar da continuação do filme? Tudo isso e muito mais você vai descobrir agora. Que demais! Sem dúvidas, o Máscara marcou a infância de muita gente, seja através do desenho animado ou do filme, protagonizado por Jim Carrey, num dos maiores papéis de sua carreira. Mas se eu disser que aquele não é o Máscara de verdade, ou pelo menos não é o único. Complicou. Muitos conhecem o Máscara graças ao filme de 1994, estrelado por Jim Carrey, mas uma boa parte do público sequer sabe que o personagem na verdade surgiu nas HQs. A primeira aparição do Máscara se deu na Dark Horse Presents número 10, de setembro de 1987, mas o personagem surgiu mesmo em 1982, através de esboços do desenhista Mike Richardson. Pois é, originalmente a figura existia em várias tirinhas da revista, sempre com cunho de crítica política. Posteriormente foi criado Stanley Ipkiss, que apesar de ser conhecido como o Máscara no filme, é chamado de Cabeção, ou Big Head, nas HQs. Logo o mais popular usuário da Máscara. Já deu pra perceber, né, que o Máscara é um personagem bem peculiar e que tem várias encarnações ao longo dos anos. Embora Stanley Ipkiss tenha se tornado o mais famoso, não foi só ele que se tornou o herói de Cara Verde, ganhando poderes fantásticos e realizando seus desejos mais ocultos. Ao longo da história, a Máscara foi utilizada por vários personagens, entre eles a namorada de Stanley, o cachorro Milo, o detetive Calloway, entre outros. É difícil explicar os poderes da Máscara, já que ela garante qualquer tipo de habilidade que seus usuários desejem. Ela basicamente transforma quem a veste em um deus, e é importante ressaltar que os filmes e animações são bem mais contidos que os quadrinhos, na hora de mostrar os poderes do artefato. Acho que essa muita gente não sabe, mas é verdade que o Máscara está bem longe de ser o herói engraçadinho e divertido que é no filme de Jim Carrey. É mesmo? É! Na maior parte dos quadrinhos, a Máscara corrompe seus usuários, transformando-os em assassinos sádicos e cruéis. Meus amigos, a maior prova disso é o próprio Stanley Ipkiss, que nos quadrinhos vai de um homem neurótico a uma entidade violenta e vingativa, que decide matar todos aqueles que já o humilharam, sempre de formas muito bizarras e sangrentas. Algumas HQs suavizam isso, mas em sua essência, ele é uma figura muito sanguinária e cruel. Minha nossa, nossa! Que diferença do desenho e do filme, né? É curioso, inclusive, notar a jornada de Stanley Ipkiss nas HQs, já que o personagem é morto ainda no primeiro volume das histórias solo do Máscara. Como já foi dito, ele se torna muito cruel e violento, a ponto de agredir verbalmente sua própria namorada, Catherine. Em um momento tenso dos quadrinhos, Stanley é alvejado nas costas por Catherine, que também se torna uma usuária da Máscara. Ele morre e a história continua seguindo Catherine e outros personagens, mas em outras HQs podemos ver Stanley de volta ao mundo dos vivos. Jim Carrey deu vida ao Máscara no filme de 1994, fazendo a versão definitiva do personagem. Foi um sonho. Ao ser chamado para o papel, o que mais atraiu Jim foi justamente como Stanley Ipkiss era muito fã de desenhos clássicos, como os Looney Tunes e os clássicos da Hanna-Barbera. A prova disso é a forma como o personagem usa vários recursos visuais desses desenhos, seja ao virar tornado, esbugalhar os olhos ou desfigurar seu corpo de formas irreais. O cara é praticamente um desenho animado vivo. Olha, mãe! Eu estou bem passado! Caralho, o maluco é brabo. Outra inspiração para o personagem foi o pai de Jim Carrey, que usava um terno amarelo. O terno se tornou tão icônico no filme que os quadrinhos passaram a representar o personagem com essa roupa. Nos quadrinhos, a origem da Máscara é misteriosa. Ainda assim, as lendas dizem que o artefato foi criado por xamãs, que usavam magia africana. Nos filmes, essa mitologia sofreu uma espécie de embranquecimento, e a Máscara se tornou uma criação de Loki, o deus nórdico da mentira e da trapaça. No filme original havia uma cena que explicava a origem da Máscara, e que apesar de deletada pode ser vista no DVD do longa. Por outro lado, a divindade aparece de fato na sequência desastrosa de O Filho do Máscara, de 2005, que a gente fala mais pra frente. No filme, diferente das HQs, Stanley não namora Catherine. Apesar disso, rola um clima entre ele e Tina Carlisle, a personagem que originalmente seria interpretada por Anna Nicole Smith. No entanto, os produtores acabaram se encantando com a beleza de Cameron Diaz e a chamaram para o papel. Cameron era modelo na época e nem sabia atuar. Ela foi encontrada quando os produtores procuravam por figurantes em uma agência de modelos.
Após fazer aulas de teatro, ela foi aprovada para o papel, dando início a toda a carreira de Cameron Diaz nos cinemas. Jim Carrey é bem conhecido por sua resistência em participar de continuações dos filmes em que estrelou. Para ele, cada papel precisa ser um novo desafio, e portanto não faz sentido retornar ao mesmo personagem em um novo filme. Ainda assim, ele foi chamado para a sequência de O Máscara. Acontece que Jim realmente recusou a proposta, sendo que ele receberia 20 vezes o seu salário do filme anterior, que já havia sido alto, $450 mil. A sequência foi cancelada e em seu lugar veio O Filho do Máscara, um longa que foi um grande fracasso de público e de crítica, quem lembra aí? Até hoje considerada uma das piores continuações de todos os tempos. É lamentável. Se engana quem pensa que o Máscara nunca encontrou grandes heróis e vilões dos quadrinhos. Mesmo fazendo parte da Dark Horse Comics, o personagem já encontrou o Lobo e o Coringa, em crossovers que ficaram marcados na memória dos fãs. No crossover com o Lobo, vemos o maioral da DC vindo à Terra para enfrentar uma grande ameaça, quando conhece o Cabeção. Já no encontro com o Coringa, vemos o Príncipe Palhaço de Gotham preparando um plano para roubar a Máscara, usando-a contra o Batman. E você, conhecia algum desses encontros épicos? Me diz aí, você prefere a versão aterrorizante do Máscara dos quadrinhos ou a comédia dos cinemas? Alguém me segure! Não esquece de deixar aquele like se você gostou do conteúdo e para mais histórias da cultura pop, fica por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola no nosso baú. Até a próxima, um abraço!